Tinha um guarda noturno de uma ferroviária no interior do país. E esse guarda, ele tinha a incumbência de qualquer vigia tem, que é vigiar à noite. O papel dele era vigiar aquilo que ninguém estava vendo, porque afinal de contas estava todo mundo dormindo. E o papel dele era vigiar enquanto todo mundo dormia. Quando o turno começava, era tranquilo. Estava desperto, molhava o rosto, ajeitava a postura. Não, vamos lá, mais um dia de trabalho. E ele está alerta ali a qualquer tipo de barulho, a qualquer tipo de sinal, a qualquer tipo de ruído, a qualquer luz que aparecesse no final dos trilhos, ele estava atento ali. Só que a noite ela é muito traiçoeira. Sabe, o trabalho dele não era aparecer. Afinal de contas, é o contrário. Quanto menos ele aparece, mais é sinal de que o trabalho dele está sendo bem feito. Só que chega uma hora que a madrugada ela é traiçoeira. A madrugada ela não faz alarde. A madrugada, quando chega, ela não avisa. Ela vai te vencendo aos poucos. O silêncio, ele vai começando a ficar confortável. O silêncio vai te abraçando ali. O corpo vai ficando pesado. O som, ele já não é mais um alerta para você. O som já começa a te embalar. O som dos trilhos, né? Porque é um vigia de uma ferrovia. Então o som dos trilhos ali já começa a não ser mais um sinal de alerta, mas começa a te embalar. E você começa a meio que querer cochilar. Você tenta ficar de pé, mas você não consegue. Você vai cedendo. O sono é terrível. Dizem que para o motorista o sono é pior até do que se você tivesse bebida alcoólica, ou dizem que é a mesma coisa, o mesmo perigo, o mesmo risco, algo do tipo, porque o problema não é o fato dele ter abandonado o seu posto, o problema é que ele está ali, mas não está ao mesmo tempo. Ele não abandonou mais a farda, o uniforme de trabalho continua o mesmo, mas ele já não está ali totalmente acordado. E por que eu estou trazendo essa ilustração aqui? Porque às vezes a nossa vida espiritual também é desse jeito. Parece que a gente tá, mas não tá, sabe? Quase ninguém se perde de vez. Ninguém acorda um dia e fala, hoje eu quero abandonar Jesus. Ninguém faz um alarde dizendo, tô abandonando Jesus, hein? Avisa pra geral aí que tô abandonando. Não é barulhento. O que acontece quase sempre é muito silencioso, é muito lento, é muito sutil. A pessoa, espiritualmente, ela vai cochilando ali por dentro, sem nem perceber. Ela coloca os palitinhos no olho, que nem o pica-pau, mas parece que não consegue. Ela cochila, o olho pisca, o olho arde, e ela continua vindo à igreja, ela continua cantando, ela continua servindo, ela continua dizendo amém, ela continua levantando as mãos para o alto, dizendo que vai valer a pena, mas o coração já não vigia mais como antes, a alma já não treme mais como antes, a consciência já não responde mais como antes, a presença de Deus já não mexe como mexia. Talvez esse seja um dos maiores perigos da caminhada cristã. Não é apenas ir embora à fé, mas permanecer perto das coisas de Deus com o coração completamente adormecido. É continuar na rotina do reino, mas sem o seu coração queimar, sabe? Sem ardor, sabe? Sem senso de urgência. Você continua com aquela forma de devoção, mas aquela urgência que você tinha pelas almas perdidas de não, isso aqui é uma bênção mesmo. Poxa vida, eu estava em depressão e eu fui alcançado, alguém de uma célula me abraçou, o líder de célula me abraçou. Poxa, o meu casamento estava destruído e essa igreja me abraçou, o líder de célula me abraçou, ele gastou horas comigo, madrugadas comigo. Eu quero fazer esse negócio também, eu quero abrir a minha casa, assim como a casa de alguém foi bênção para a minha vida, eu quero que a minha casa seja bênção para a vida de alguém também. Mas parece que o tempo vai passando, a rotina vai chegando e a tendência de cochilar e de ter aquilo queimando dentro do coração parece que vai se perdendo. Existe um tipo de sono espiritual que ele não tira a pessoa do ambiente de fé, ela continua ali, só que apaga nela aquela chama de vigilância que ela tinha no início, sabe? No nosso último sermão, 1 Tessalonicenses, nós vimos o coração de Paulo, nós vimos o homem que ama a igreja. Sabe, um homem que ama a igreja, que sente falta da igreja, que sofre junto com a igreja, sabe, que cuida com ternura. Nós vimos o paizão espiritual que Paulo era, nós vimos o coração de quem cuida. E isso
aqueceu nossa alma no último culto, porque mostrou pra gente que o ministério de Paulo, às vezes visto por muitos como ministério frio, ministério teológico demais, a gente viu que não era isso. A gente viu que Paulo não era apenas teológico, frio, atrás de uma mesa escrevendo teologias, escrevendo tratados teológicos. Ele não era mecânico, ele não era distante, muito pelo contrário, ele tinha afeto, ele tinha amor, ele tinha cuidado, ele tinha vínculo com aquela igreja. Só que agora chega no final de Tessalonicenses, a carta parece que muda um pouco o tom, porque o amor de Paulo mudou? Não mudou, o amor não diminuiu, só que agora o amor é verdadeiro. O amor de Deus não acaricia a igreja para que ela adormeça em mornidão. O amor de Deus, ele desperta a igreja para que ela viva à altura do chamado que recebeu. Paulo, ele não quer apenas uma igreja consolada. Paulo quer uma igreja acordada. Paulo não quer uma igreja apenas emocionada. Paulo quer uma igreja sóbria, santa, desperta e honrosa. O mesmo apóstolo que abriu o peito para mostrar o seu amor, agora ele levanta a voz para sacudir a alma da igreja. É por isso que, ao chegar ao capítulo 5 de Tessalonicenses, Paulo, ele fala do dia do Senhor, ele fala de vigilância, ele fala da luz, ele fala da sobriedade, ele fala da honra, ele fala da paz, ele fala da oração, ele fala da chama do Espírito. Ele sabe que uma igreja amada, se não vigiar, ela pode dormir, ela pode cochilar. Uma igreja cuidada, se não discernir o tempo, ela pode se acomodar. Então Paulo, ele escreve como quem ama demais, para deixar que essa igreja cochile no meio do caminho. É nesse espírito que nessa noite nós ouviremos a palavra de Deus sobre o tema: o amor que nos desperta. O amor que nos desperta. O texto base da mensagem de hoje é 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 24, a gente vai fazer a leitura do texto no decorrer dos pontos conforme eles forem se desenvolvendo. Sabe, esse momento aqui de Tessalonicenses 5, de 1 a 24, é o momento em que o cuidado pastoral de Paulo vira despertamento espiritual. Esse é o momento em que o pai espiritual, ele olha para os seus filhos na fé e diz, em outras palavras, assim: olha, eu amo vocês demais para permitir que vocês vivam distraídos diante da eternidade que está na sua frente. Que durante essa mensagem Deus faça muito mais do que informar a nossa mente, que Ele acorde a nossa alma, que Ele nos livre do sono que se instalou na nossa alma, se porventura isso aconteceu, que Ele nos arranque dessa rotina vazia, da fé automática, da vida espiritual sem vigilância, e que ao final da mensagem não sejamos apenas uma igreja emocionada com a verdade, mas uma igreja despertada pela verdade, porque quando o amor de Deus nos desperta, nós paramos de viver distraídos. Versículo 1 e 2, estamos no capítulo 5, não vamos sair deles. Versículo 1 e 2, irmãos, quanto aos tempos e épocas, vocês não precisam que eu lhes escreva, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Repara no peso dessa imagem. O ladrão, ele não marca a hora. O ladrão, ele não manda recado. O ladrão, ele não avisa que está a caminho da sua casa. Ele vem quando a casa baixou a guarda. O meu pai sempre falava assim, nunca more de frente a uma praça, nunca more de frente a ponto de ônibus, porque você não faz ideia de quem está ali só vigiando a sua casa para te assaltar. O ladrão não avisa, ele observa. E quando você baixa a guarda, quando ele percebe que você já não está mais vigilante como estava antes, aí é o momento que ele entra para te assaltar. Claro que eu estou falando de um outro nível de ladrão, né? Não estou falando de dois caras numa moto pegando alguém de bobeira na Barreiros. Eu estou falando do cara que está planejado para fazer aquele tipo de assalto ali. Ele te vigia, ele fica te escoltando. Meu pai sempre orientou desse jeito. Então, quando você menos espera, quando a guarda está baixa, ele chega. Paulo, ele não está aqui tentando satisfazer a curiosidade da igreja de quando Jesus vem. As pessoas ficam fazendo conta, né? De 1000 passarás, de 2000 não passarás, então no ano 2000 vai acabar o mundo, porque Jesus vai... A galera fica fazendo umas contas muito malucas e Paulo não está preocupado com isso.
O que Paulo está fazendo aqui é confrontando a distração da igreja diante da eternidade. O problema não é você saber o dia que Jesus vai voltar, o problema é viver como se esse dia nunca fosse chegar. Tinha um pastor que ele dizia que a volta de Cristo era um horizonte utópico. O que significa essa frase que ele quis dizer? A volta de Cristo é um horizonte. Eu olho para esse horizonte, mas esse horizonte é utópico, ele é uma utopia, ele não existe. A volta de Cristo não vai existir. Você tem que viver como se ela fosse existir, mas ela não vai existir. Ele está errado. Cristo vai voltar. Ele vem buscar a sua igreja. Tu está distraído diante disso ou você está vigilante? Esse é o ponto dessa mensagem aqui hoje. Cristo vem. Tu está distraído. Tu está vivendo como se ele nunca fosse voltar. Ou você está levando na manha como se fosse um horizonte utópico. É utopia mesmo. É só um artifício religioso aqui para poder me manter na linha. Então eu não vou viver esse negócio não. Liberalismo teológico, gente. Isso aí é furada. Furada. Sabe? Um dos maiores perigos da vida cristã é viver desse jeito. Porque a maioria das pessoas, ela não endurece de uma vez só. A maioria vai se tornando distraída. A maioria vai tratando como comum aquilo que deveria estremecer a alma. O coração ele já não vigia. A consciência já não treme mais. A vida espiritual não entrou em rebelião contra Deus, mas também não está em alerta diante de Deus. E esse estado ele é perigoso. Porque parece paz, mas não é paz. Parece descanso, mas não é descanso. É só sono. É sonolência. É distração diante da eternidade. Paulo ele continua dizendo no versículo 3: quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Nem toda a sensação de paz vem de Deus. Nem toda a sensação de paz vem de Deus. Existe uma paz que é mentirosa. Existe uma tranquilidade fabricada pela distração. Existe uma tranquilidade fabricada por pão e circo, que é só para te distrair daquilo que realmente está acontecendo. Pão e circo é uma estratégia demoníaca que o Império Romano usava e os políticos usam até hoje, mas eu não estou aqui para falar de política. Existe um tipo de calmaria que não nasce da comunhão com Deus, mas do esquecimento de Deus. É a paz de quem já não sente o peso da santidade. É a segurança de quem já perdeu o temor a Deus há muito tempo. Há pessoas que confundem a ausência de crise com saúde espiritual. Confundem rotina religiosa com firmeza espiritual. Mas uma pessoa ela pode estar sem um grande pecado aparente e ainda assim profundamente distraída por dentro. Ela pode estar frequentando os cultos e dormindo espiritualmente. Ela pode estar servindo e dormindo. Ela pode estar cercada de linguagem cristã e mesmo assim vivendo sem urgência, sem temor, sem consciência de eternidade. Quando o amor de Deus nos desperta, nós paramos de viver distraídos e isso precisa ser dito, porque há distrações que não têm cara de pecado, mas têm o poder de apagar a vigilância que deveria ter dentro da gente. O excesso de ruído distrai, a pressa distrai, a preocupação constante distrai, a comparação distrai, a mágoa distrai, o cansaço acumulado distrai e pouco a pouco a alma vai perdendo a sensibilidade. A pessoa já não nega Jesus com a boca, mas ela começa a ignorá-lo no ritmo da sua vida. Uma ilustração muito boa, parecida com a do início da mensagem, é do motorista aqui. Está numa estrada longa de madrugada. Parece que está tudo bem. Os passageiros do carro acham que está tudo tranquilo. O carro continua andando, o carro está alinhado, a estrada não tem buraco, está tudo rodando macio, o motor funciona, o trânsito está livre, tudo parece sob controle. O perigo não é só você bater de frente com uma carreta. O perigo é 3 segundos que você fecha o olho dizendo assim, é só para descansar a vista. Amigo, para o carro. Para o carro. Dorme. Quantas vezes eu viajando, eu parei o carro e dormi num posto de gasolina por meia hora para poder recuperar e depois continuar a viagem. Porque se você insistir achando que tu é o bonzão, tu vai matar tu e tua família junto. Descansa. É só 3 segundos.
Eu não vou dormir. 3 segundos não acontece nada. É o suficiente. Sabe? Suficiente para estar em movimento e ainda assim caminhar em direção à morte. Ninguém de fora está vendo, porque o carro está ali andando. Sabe? Mas a tragédia está pronta. Assim acontece com a nossa alma. Tem gente que ainda está andando, tem gente que ainda está fazendo, tem gente que ainda está funcionando, ainda está ocupando os mesmos lugares de sempre, mas já fechou os olhos por dentro. Já deu a fechadinha de olho de 3 segundos e quando vai ver, fica anos distante da presença do Senhor. É isso que Paulo está enfrentando. Nessa carta, Paulo está enfrentando isso. Ele olha para a igreja e diz: não vivam como quem foi embalado por uma falsa sensação de permanência. Não vivam como se o reino de Deus pudesse esperar mais um pouco, como se a santidade pudesse ser adiada, como se o arrependimento pudesse ficar para depois. O dia do Senhor virá, Paulo está dizendo. Cristo voltará, a história não ficará aberta para sempre. Quem sabe disso não pode viver num torpor espiritual, não pode viver entorpecido, adormecido, não pode viver como se estivesse embriagado de tanto sono espiritual. Nota, Paulo ele não está aqui chamando a igreja para um desespero. Jesus vai voltar, desespero, todo mundo maluco, tipo, esqueceram de mim, sai correndo assim, tá ligado aquela cena? Não é isso que Paulo está fazendo. Ele não está chamando a igreja para o desespero, ele está chamando a igreja para a sobriedade. Ninguém sabe o dia que ele vai vir. Sejamos sóbrios. Paulo não quer trazer desespero, não. Ele quer trazer sobriedade. A diferença é enorme. Desespero produz pânico. Sobriedade produz perseverança, vigilância. Desespero paralisa. Sobriedade desperta. O cristão, ele não vive apavorado, mas ele também não vive anestesiado. Você não tem que viver apavorado porque Jesus vai voltar, mas também não pode ficar deitado em berço esplêndido de jeito nenhum. Ele vive com os olhos da alma abertos, ele vive lembrando que cada dia é vivido diante de um Deus que reina e diante de um Cristo que voltará. Aleluia! Cristo está voltando. Eu quero ser a geração que vai ser arrebatada com Cristo. Quem quer também? Amém, eu quero. Quero ir para o seio de Abraão, não, quero ir direto com o Senhor. Talvez o maior problema de muitos de nós hoje não seja um pecado que está todo mundo enxergando na sua vida, não. Talvez o problema seja uma distração silenciosa que não está ninguém percebendo. Talvez o coração, ele já tenha esfriado, sem que a boca tenha mudado o vocabulário. Talvez a alma tenha perdido o temor, sem ter abandonado o ambiente de fé. Talvez a pessoa esteja ainda na igreja, mas já não esteja realmente desperta diante de Deus. Por isso, essa palavra é um chamado a abrir os olhos, um chamado para romper com a sonolência espiritual, porque o primeiro sinal de despertamento é quando a eternidade volta a pesar sobre a vida, quando a volta de Cristo deixa de ser um tema distante e volta a ser uma verdade quente, quando a alma para de brincar com o tempo, quando o coração para de arrastar a gente pela rotina, quando o crente entende de novo que não foi chamado apenas para ocupar um banco na igreja, mas para viver aceso diante de Deus. Há uma igreja que canta, mas não vigia. Há uma igreja que trabalha, mas não vigia. Há uma igreja que se reúne aos domingos, que se reúne durante a semana nas casas, mas não vigia. E Paulo, com amor de pai, ele levanta a voz para dizer: acordem! Acordem, não deixe a falsa paz embalar vocês, não deixe a rotina adormecer vocês, não deixe o excesso de normalidade roubar de vocês o senso de eternidade. Amém, aleluia. Quando o amor de Deus nos desperta, nós paramos de viver distraídos. E talvez o começo de tudo nessa noite seja exatamente esse: Deus interrompendo o nosso sono, antes que o nosso sono destrua a nossa alma. Em segundo lugar, quando o amor de Deus nos desperta, nós saímos das trevas para viver como filhos da luz. Quando o amor de Deus nos desperta, nós saímos das trevas para viver como filhos da luz. Versículo 4 e 5. Mas vocês, irmãos,
não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. É muito legal quando a gente lê o texto todo, né? É muito ruim quando a gente se prende num versículo só, solto, e não lê o texto todo. Porque Paulo começa dizendo, ele vem como um ladrão. Mas depois ele continua. Mas vocês não estão nas trevas para ser surpreendido pelo ladrão. Isso é lindo demais. Ele continua, vocês são todos filhos da luz, filhos do dia. Aqui o apóstolo ele muda o movimento do texto, vocês perceberam? Antes ele confrontou a distração, agora ele lembra a identidade. Ele não fala só do que a igreja deve evitar, ele fala de quem a igreja é, e isso é profundamente pastoral. Por quê? Porque o despertamento cristão, ele não nasce do medo do juízo, ele não nasce do medo do fim dos tempos, ele não nasce do medo da volta de Cristo, ele nasce também da memória da graça. Paulo não diz, tentem virar filhos da luz, ele diz, vocês são filhos da luz. Ele não falou, se esforcem para vocês serem filhos da luz, não, ele fala assim, vocês são filhos da luz. Ele não diz, procura sair da noite para ver se um dia vocês merecem, larga a noite aí que vocês estão vivendo, para quem sabe um dia vocês mereçam o dia. Não, ele está dizendo assim, vocês pertencem ao dia, a luz de Cristo já brilhou sobre vocês, a graça de Cristo já visitou vocês, o evangelho já alcançou vocês, portanto, viver em sombra, viver anestesiado, viver fazendo acordo com a escuridão, é viver abaixo daquilo que Deus fez em vocês. Sabe, meu irmão, não dá para você ficar frequentando culto e tendo amante. Não dá para você ficar frequentando culto e dormindo com a sua namorada. Não dá para você ficar frequentando culto e frequentando samba. Não dá para você frequentar o culto e frequentar uma casa de espiritismo. Não dá para você viver uma vida dupla diante de Deus. Não dá para você ficar vindo para o culto e ficar flertando com um monte de gente, defraudando um monte de gente, mantendo todo mundo ali, porque se não dá certo com esse aqui, eu já tenho aquele ali na minha mão. Não dá para viver assim, gente. Não dá para viver um evangelho de mentira. Não dá para viver uma vida dupla diante de Deus. Quem é do dia, não é da noite. Vivamos como filhos da luz. Quando o amor de Deus nos desperta, a gente sai das trevas para viver como filhos da luz. Paulo ele não está falando só de uma experiência antiga de conversão. Ele está falando de coerência presente. Existe um modo de viver que combina com a noite, e existe um modo de viver que combina com o dia. Existe um jeito de andar próprio de quem ainda se esconde, e existe um jeito de andar próprio de quem foi iluminado por Cristo. Muita gente não está vivendo em rebelião escancarada contra Deus, está apenas vivendo de modo incoerente com a luz que recebeu um dia. A tragédia da alma nem sempre é correr para longe da luz. Às vezes é se acostumar tanto com a luz que a pessoa já não percebe o absurdo de manter áreas escuras dentro de si. Continua perto do culto, continua perto da Bíblia, continua perto da linguagem da fé, mas conserva cômodos fechados dentro do coração. As sombras nem sempre chegam com aparências monstruosas. Às vezes, elas chegam como um ressentimento escondido, uma vaidade cultivada em silêncio. Chega como uma impureza que é alimentada no secreto. Chega com uma frieza na oração, uma preguiça diante da palavra, uma indiferença no culto, uma comparação constante, um ego milindrado o tempo todo, uma vida em que Deus continua sendo o assunto, mas ele já não é mais o centro. A pessoa ela não abandonou o nome de Jesus, ela só deixou de viver com inteireza diante da luz que Jesus ilumina. Pensa numa casa que passou anos fechado, janelas trancadas, ar abafado, cheiro de mofo,
parede com mofo, aquele cheiro de guardado, a poeira se acumulando nos cantos, aquelas teias de aranha já enormes ali naquela casa. Alguém chega um dia, abre as janelas, a luz entra, o vento entra, a casa respira. Mas imagina se esse cara que abriu as portas da casa para a luz entrar, para o vento entrar, para dar aquela arejada, se ele resolve manter alguns quartos ainda trancados, manter alguns quartos no escuro ainda, escondido. Toda a casa recebeu a luz, mas alguns quartos continuam sem ver luz, continuam empoeirados, continua com teia de aranha. Essa é a imagem de algumas almas. Cristo já entrou, a luz já brilhou, mas ainda há áreas trancadas, ainda há áreas que a pessoa prefere administrar sem exposição, sem se render à cruz de Cristo. É por isso que no verso 6 Paulo diz: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Em outras palavras, quem é filho da luz precisa viver acordado, que é para não voltar a gostar da sombra. O verso 8 aprofunda ainda mais: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança da salvação. A vida na luz, ela não é passiva, ela não é automática, é uma vida vestida, é fé guardando o coração, é amor guardando o coração, é esperança guardando a nossa mente. Talvez o nosso problema não seja a falta de luz, mas é a falta de coragem para abrir cômodos que estão fechados, para não permitir que a luz entre. Talvez o nosso problema não seja a ausência de verdade, mas a convivência tolerada com zonas ainda nebulosas na nossa alma. Talvez o nosso problema não seja que Cristo ainda não chamou, mas que nós seguimos administrando partes da vida como se elas não precisassem se render totalmente a Ele. Eu falei bastante sobre isso nas últimas mensagens. A gente costuma compartimentar a nossa vida. Não, isso aqui é minha vida espiritual. Domingo eu estou cuidando dela. Não, isso aqui é minha vida profissional. De segunda a sexta, de 8 às 17, eu estou cuidando. Essa aqui é minha vida amorosa. Não, essa aqui é minha vida financeira. Não existe várias vidas. É uma vida só. Ou tu entrega a tua vida toda para o Senhor, ou você não entregou a tua vida ainda. Não dá para entregar a vida pela metade. Não dá para abrir a casa da sua vida para o Senhor entrar e deixar um quartinho escondido, porque ali você não quer que Jesus mexa. Não dá para viver desse jeito. Há crente cansado porque a divisão interior cansa. Sabe, não ser inteiro cansa. Há crente sem alegria porque esconderijos roubam a leveza da vida. Quem vive uma vida dupla tem que estar sempre mentindo. Isso cansa. Isso destrói a alma. A crente sem ousadia espiritual, porque sabe que a vida não está inteira diante de Deus. A luz consola, mas ela também expõe. A luz acolhe, mas ela também revela. E quem ama mais a própria imagem do que a própria cura, sempre tentará deixar algum quartinho ali fechado. Sempre vai ter algum quarto trancado. Só que Jesus, Ele não nos chamou para uma vida de penumbra religiosa. Ele nos chamou para o dia. Lembre-se de quem você é em Cristo. Lembre-se de que a cruz já te alcançou. Lembre-se de que você não pertence mais à noite. Sua identidade foi construída pelo pecado que ainda o tenta. Não pelo pecado que ainda o tenta, mas pela graça que já te encontrou. E justamente por isso, não aceite mais viver abaixo dessa identidade que Cristo te deu. Não aceite mais chamar de normal aquilo que contradiz a luz. Quando o amor de Deus nos desperta, nós saímos das trevas para viver como filhos da luz. E talvez esse esteja o clamor dessa noite. Senhor, abra as janelas da minha alma outra vez. De repente é isso que você precisa falar para o Senhor essa noite. Senhor, abra as janelas da minha alma outra vez, Senhor. Traz à luz
os cômodos que um dia eu fechei para que você não mexa. Expõe, Senhor, aquilo que eu escondi. Cura, Deus, aquilo que está podre por dentro. Arranca de mim esse gosto que eu tenho pela sombra. Faz a minha vida confessar com escolhas, santidade e verdade que eu não pertenço mais à noite. Eu pertenço ao dia. Aleluia! Em terceiro e último lugar, quando o amor de Deus nos desperta, nós aprendemos a viver o futuro de Cristo na honra do presente. Quando o amor de Deus nos desperta, nós aprendemos a viver o futuro de Cristo na honra do presente. Paulo fala nos versículos 9 e 10. Eu bebi vento. Tem que botar água na caneca, senão não tem água para beber. Engraçado. Gente, quem bota essa aguinha aqui vai pro céu, hein? Você da recepção que botou, ó, você vai sem passar pelo purgatório. Nove e 10. Brincadeira, gente. Não existe purgatório, não. Isso aí é catolicismo romano. Versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Repara no que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando do futuro, mas sem permitir que a igreja fuja do presente. Ele fala do futuro, mas traz a igreja para a responsabilidade do presente. Sabe? Ele está falando de uma salvação final, mas sem deixar a igreja usar isso como desculpa para uma espiritualidade vazia, para uma espiritualidade aérea, abstrata, desencarnada. Ao contrário, porque o futuro de Cristo lança luz sobre a maneira como a igreja deve viver agora. A esperança, ela não nos afasta de uma vida concreta. A esperança santifica a vida concreta. É por isso que, logo depois de falar da salvação e da esperança, Paulo ele vai lá para o chão da comunidade, ele fala de encorajamento, honra, paz, paciência, correção, oração, gratidão, discernimento, santidade. Isso é muito forte que Paulo está dizendo aqui, porque uma igreja sonolenta, ela imagina que despertamento espiritual é um clima que pintou no culto. Não, o clima agora a igreja ficou avivada. Você viu? Luz colorida, fumaça. O cara cantava e do nada ele dava umas risadinhas. Oh, Jesus. A galera acha que despertamento espiritual é isso. Uma igreja sonolenta acha que barulho é despertamento espiritual. Só que Paulo está falando outra coisa. Uma igreja sonolenta imagina que a vida espiritual é só sentir algo forte no culto, um arrepio. Não, o pastor falou, arrepiei, chupei até o dente. Tem crente que chupa o dente, acha que isso é despertamento espiritual. Paulo está dizendo outra coisa, gente. Paulo está dizendo que o despertamento verdadeiro aparece na forma como nós tratamos gente. Despertamento verdadeiro aparece na forma como nós tratamos liderança. Na forma como nós tratamos o jeito do outro se vestir, o jeito do outro falar, o jeito do outro andar. Claro que eu não estou falando aqui de se vestir sensualmente, não estou falando disso, isso aí é imoralidade sexual, isso aí é outro assunto, isso é outra história. Eu estou falando de estilo. Às vezes a gente julga a pessoa porque ela anda com a calça rasgada, às vezes a gente julga porque ela tem um cabelo diferente, a gente julga porque ela coloca um casaco diferente, que não é igual que você usaria, ela usa um tênis diferente para vir para o culto, você só vem de sapato lustrado. Você acha que existe uma roupa espiritual. Mas Paulo está dizendo que despertamento espiritual é não fazer esse tipo de discernimento com as pessoas. Sabe, é como nós tratamos a comunhão com os irmãos. Paulo está dizendo que despertamento espiritual é como nós tratamos a presença de Deus. Despertamento não é apenas intensidade. Despertamento espiritual, segundo Paulo aqui em Tessalonicenses 5, é postura diante de Deus.
Sabe, quando o amor de Deus nos desperta, nós aprendemos a viver o futuro de Cristo na honra do presente. Paulo diz no versículo 12 e 13, irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Eu falo sobre isso aqui com muita tranquilidade, porque eu não lidero essa igreja sozinho. Tem mais uns 40 líderes de célula pastoreando essa igreja junto comigo. Então eu estou falando sobre todo esse povo, não é só sobre mim. Porque aqui a honra, ela entra de forma muito concreta nesse versículo. É preciso falar disso. Porque uma igreja adormecida, ela perde o senso de honra. Ela banaliza quem serve, ela banaliza quem trabalha, ela banaliza quem cuida, ela banaliza quem chora pelo rebanho em secreto, ela banaliza quem está indo visitar o irmão que está doente lá no hospital no domingo de tarde. Uma igreja sonolenta já parou de reconhecer isso. Uma igreja sonolenta, ela se acostuma a só receber, sem reconhecer. Ela se acostuma a exigir, sem agradecer. Ela se acostuma a consumir, sem honrar. Pastor Robson falou isso aqui de manhã. Ele deu um testemunho. Ele falou que assim que ele estava chegando na igreja, ele foi estacionar o carro no estacionamento da igreja e estava a maior confusão lá no estacionamento da igreja. E aí ele olhou aquilo e falou, pô, isso não está certo. Vou falar com o pastor Josué para corrigir isso aqui. Uma pessoa vê um negócio desse, às vezes nem volta mais na igreja. Aí ele foi. O pastor Josué ficava no final do culto e as pessoas faziam fila ali para conversar com ele. E a irmã que estava na frente dele foi fazer uma reclamação para ele de alguma coisa. Aí ela foi pontuando tudo que estava errado. Aí o pastor Josué falou assim, excelente, irmã. Excelente pontos que você levantou. Inclusive, eu acho que você é a pessoa certa para resolver esse problema. Posso contar com a irmã? A irmã deu um salto para trás. Falou, não, veja bem. Eu trabalho aos domingos, mas eu vou orar por isso aí, tá, pastor? Pode deixar que eu vou orar. Eu não garanto que eu vou conseguir, não. Mas eu vou orar por isso. E foi embora. Aí chegou a vez do pastor Robson. Quando chegou a vez do pastor Robson, o pastor Robson falou assim, aí o pastor Josué, ô Robson, que benção, ele não era pastor ainda, eu acho, o que você está fazendo, que alegria te ver, tal, não sei o que, como é que você está bem, não sei o que, e tudo mais, aquela alegria contagiante do pastor Josué. O pastor Robson falou assim, não é nada não, só vim aqui te dar um abraço, dizer que Deus te abençoe. E ali ele se deu conta de que ele estava ali só para reclamar do que não estava certo, mas que ele mesmo não estava se colocando como solução daquele problema. Isso é um problema, gente. Isso é um problema. A gente se acostumou só a consumir. A gente se acostumou só a receber. Na hora de fazer para resolver, tira o cavalinho da chuva. Paulo está dizendo que uma igreja desperta, ela aprende a considerar. Uma igreja desperta, aprende a reconhecer. Uma igreja desperta, aprende a amar. Uma igreja desperta, ela aprende a dar o peso que Deus está fazendo por meio de pessoas imperfeitas, mas úteis nas mãos dele. Honra não é idolatria. Honra é maturidade. Honra é saber que Deus escolhe agir por meio de gente. Honra é tratar com seriedade aquilo que o céu não trata com desprezo. Quem espera Jesus não despreza quem trabalha por Jesus. Quem espera Jesus não pisa na comunhão de Jesus. Quem espera por Jesus não trata a casa de Jesus como algo comum. Paulo continua, versículo 13. Vivam em paz uns com os outros. Parece simples, né? Versículo muito tranquilo. Vivam em paz uns com os outros. Fácil. Parece fácil, mas não é. Por quê? Porque para viver em paz, tem que parar de ter razão. Para viver em paz, precisa existir a morte do ego. Para viver em paz, exige freio na língua. Para viver em paz, exige humildade para ceder. Para viver em paz, exige coragem para perdoar. Exige maturidade para não transformar preferência em guerra. Para não transformar melindre em ruptura, opinião em trincheira. Igreja acordada não é igreja sem conflito. Igreja acordada é igreja que não alimenta o conflito como estilo de vida. Igreja acordada, ela não quer ter razão. Igreja acordada, ela quer
preservar a paz. Então Paulo ele vai ainda mais fundo no versículo 14. Admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Olha a beleza disso aqui. Olha o que Paulo está falando aqui. Uma igreja desperta não trata todo mundo do mesmo jeito. Vocês conseguiram enxergar isso aqui no texto? Uma igreja desperta não trata todo mundo do mesmo jeito, porque um amor maduro, ele sabe discernir. Há quem precise de confronto, mas há quem precise de consolo. Há quem precise de amparo, mas há quem precise de paciência. E isso é honra também. Honra é não esmagar o fraco. Honra é não mimar o desordeiro. Honrar é não tratar superficialmente a dor do irmão. Honra é perceber que cada alma precisa a luz de Deus. Igreja acordada corrige sem crueldade. Igreja acordada consola sem manipulação. Igreja acordada sustenta sem humilhar. Igreja acordada espera sem desistir. E aqui o texto ele começa a incendiar o nosso coração. Por quê? Porque ele mostra que o futuro de Cristo não nos transforma em gente mística demais para viver a vida real. Ao contrário, quanto mais a igreja espera Jesus, mais humana ela se torna no melhor sentido. Ela se torna mais sensível, ela se torna mais reverente, ela se torna mais responsável, ela se torna mais parecida com o Cristo que serve, corrige, acolhe e ama. Paulo prossegue, versículo 15: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Lá em Romanos 12 também fala disso, lá no último versículo. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Aqui a honra ela fica maior ainda, porque agora ela custa um preço. Honrar é fácil quando nós somos tratados do jeito que queremos. Honrar é difícil quando nós fomos feridos. Honrar é difícil quando nós fomos ignorados. Honrar é difícil quando nos interpretaram mal, mas é exatamente aí que a igreja desperta se diferencia. Ela não replica a lógica da carne, ela não devolve na mesma moeda, ela não faz do ressentimento um ministério secreto. Quem espera Jesus não paga mal com mal. Quem espera Jesus responde mal com bondade. Quem espera Jesus não vinga o próprio nome. Quem espera Jesus confia que Cristo julga com justiça. Então Paulo ele abre a janela mais alta do texto aqui, vai do 16 ao 22. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Agora a honra, ela não é só horizontal. Agora a honra não está só aqui, de igual para igual. Agora a honra sobe como um incenso. Agora a honra sobe como um cheiro agradável ao Senhor. Agora a honrar o presente é honrar a presença de Deus. Honrar o presente é honrar a voz do Espírito Santo. Honrar o presente é honrar o mover de Deus sem cair na frieza do descontrole. Honrar o presente é não brincar com aquilo que é santo. Uma igreja acordada honra a liderança. Uma igreja acordada honra a comunhão. Uma igreja acordada honra o fraco. Igreja acordada honra a paz. Igreja acordada honra a correção. Igreja acordada honra a bondade. Igreja acordada honra a oração. Igreja acordada honra a presença. Igreja acordada honra o Espírito. Igreja acordada honra a santidade. E quanto mais Paulo fala, mais fica nítido. Não adianta cantar sobre o céu e viver com desprezo na terra. Não adianta falar da volta de Cristo e tratar a igreja de Cristo sem honra. Não adianta dizer que ama a glória futura se o coração banalizou a graça presente. É por isso que ele fecha dizendo no versículo 23: o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. O futuro que esperamos precisa invadir o presente que vivemos. O futuro que esperamos precisa invadir o presente que vivemos. A glória que aguardamos precisa moldar o jeito como nós falamos, servimos, perdoamos, oramos, discernimos e oramos. Quem espera Jesus honra mais. Quem espera Jesus vigia mais. Quem espera Jesus ama mais. Quem espera Jesus trata-o agora com reverência, porque sabe que o Senhor vem. E esse Senhor que vem, Ele já está no meio da igreja. Ele virá.
mas Ele está aqui. Você consegue sentir a presença dEle nesse lugar? Aleluia. O Senhor está aqui. Ele virá, mas Ele está aqui. Glória a Deus por isso. Eu estou concluindo. Caminhando para o final. O texto ele termina do mesmo jeito que começou lá em 1 Tessalonicenses. Com amor. Só que são amores diferentes. Agora já não é um amor que apenas consola. Agora é um amor que desperta. Paulo ele olha para a igreja e vê um povo amado. Ele vê um povo amado, mas também um povo em risco. Não necessariamente em risco de abandonar o culto. Não necessariamente em risco de abandonar a fé. Não necessariamente o risco de abandonar a rotina religiosa. O risco mais sutil é outro. É o risco de continuar participando disso tudo, mas dormindo. É o risco de conservar a forma da fé e perder a chama da fé. É o risco de estar servindo e já não estar mais acordado. E talvez essa seja a palavra mais necessária para a gente essa noite. Porque o maior perigo da igreja nem sempre é a perseguição que vem lá de fora. Às vezes o maior perigo da igreja é a sonolência que está aqui dentro. Tem gente dormindo em pé. Tem gente cantando e dormindo. Tem gente servindo e dormindo. Tem gente liderando e dormindo. Tem gente ouvindo a palavra e dormindo. Tem gente que está ouvindo a palavra e está dormindo. Não é que tenha ido embora. Não é que tenha se perdido de vez. Não é que tenha negado Jesus com a sua própria boca. É que ela foi cochilando aos poucos na caminhada. O cochilou no temor. Cochilou na santidade. Cochilou na vigilância, cochilou na honra, cochilou na oração, cochilou no amor pela presença de Deus. E o mais perigoso é que esse sono espiritual nunca chega fazendo barulho. Até porque dá sono, então não faz barulho. Ele vem devagar, ele vem em pequenas concessões, ele vem em atrasos da alma, ele vem quando a eternidade já não é mais um peso, ele vem quando o pecado já não assusta mais, ele vem quando a presença de Deus deixa de ser central na nossa vida, ele vem quando a igreja se acostuma a funcionar sem tremer diante de Deus. Mas hoje a palavra do Senhor, ela veio como uma mão no nosso ombro, veio como uma voz no meio da noite, veio como um chamado de amor. Sabe, o amor de Deus, ele não entrou nesse culto para embalar a nossa distração e fazer a gente dormir. O amor de Deus, ele entrou nesse culto para interromper o nosso sono. Ele entrou nesse culto para abrir os nossos olhos. Ele entrou nesse culto para reacender a nossa consciência, para nos lembrar de quem somos, sabe, para nos arrancar das trevas, para nos ensinar a honrar o presente, à luz do futuro de Cristo. Não basta frequentar, é preciso vigiar. Não basta permanecer, é preciso permanecer aceso. Não basta ter histórico com Deus, não basta ter pedigree de crente, de ter avô crente, bisavô crente, pai crente, mãe crente, todo mundo é crente. Não basta, é preciso ter sensibilidade diante de Deus. Não basta dizer que espera Jesus, é preciso viver como quem espera por Jesus. Não basta falar de uma glória futura, é preciso honrar a presença de Deus agora. Não basta estar na casa, é preciso estar na casa, mas desperto. Não basta ter o corpo no culto, é preciso ter a alma acordada diante do Senhor, porque o Cristo que prometeu voltar não nos chamou para uma fé sonolenta, não nos chamou para uma vida morna, automática, distraída, sem vigilância. Ele nos chamou para o dia, Ele nos chamou para a luz, Ele nos chamou para a sobriedade, Ele nos chamou para a oração, Ele nos chamou para uma vida que diga com escolhas e com postura: eu pertenço a um outro reino, eu pertenço a um outro tempo, eu pertenço a um outro Senhor, que é Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores. É esse Senhor que eu sirvo. Talvez nessa noite aqui tenham pessoas que reconhecem com dor que estavam frias por dentro. Não perderam tudo de uma vez, só foram apagando aos poucos. A oração foi ficando rasa. A consciência foi ficando mais tolerante, a palavra foi ficando cada vez mais distante, o amor de ler a Bíblia já não existe mais, a alma foi ficando mais pesada.
o pecado foi deixando de ser combatido. Pelo contrário, agora eu fico justificando os meus pecados para poder pecar mais. A presença de Deus foi deixando de ser buscada. E hoje, o Espírito Santo, ele não está aqui para humilhar ninguém, ele está aqui para te acordar. Ele está aqui para te chamar de volta, ele está aqui para te despertar, ele está aqui para dizer que ainda há fogo para acender nesse coração. Talvez aqui há também gente cansada, gente que dormiu, não por rebeldia, mas por desgaste, gente ferida, gente sobrecarregada, gente que foi vencida pelo peso no caminho, e a voz de Deus também alcança esses corações, porque o Senhor não desperta os seus apenas para o confronto, ele desperta também com misericórdia. Ele não apenas grita para acordar, ele toca para levantar. Ele não apenas denuncia a fumaça, ele sopra para reacender a chama que ainda fumega. Então, essa é a hora de responder. Essa é a hora de dizer: Senhor, eu não quero mais viver distraído. Senhor, eu não quero mais fazer acordo com a sombra. Senhor, eu não quero mais tratar a tua presença como um mero detalhe na minha vida. Senhor, eu não quero mais banalizar a tua casa. Senhor, eu não quero mais banalizar a tua igreja. Senhor, eu não quero mais banalizar a tua voz. Senhor, eu não quero mais banalizar a tua santidade. Desperta minha fome, Deus. Desperta minha honra. Desperta minha alegria na oração. Desperta minha prontidão diante da tua volta, Deus. Desperta, Senhor, em nome de Jesus. Continua, meu querido, você deu uma nota, agora vai embora, engata e vai. Esse é o momento. Aleluia. É meu filho, gente, não posso falar assim, estou sendo grosseiro não. Se há crentes aqui que sabem que estão sonolentos, que estão frios, distraídos, cansados, corram para Jesus também. Corra para os braços dele também. Não deixa para amanhã não. É hoje. Não é depois, é hoje. O amor que nos chamou é o mesmo amor que não quer nos deixar dormir. Hoje é noite de despertar. Hoje é noite de acender a chama. Hoje é noite de voltar ao temor. Hoje é noite de voltar à luz, à honra, à presença. Hoje é noite de dizer diante do Senhor: eu não quero apenas continuar, eu quero continuar mais acordado. Se há alguém aqui que ainda não pertence a Cristo de verdade, o chamado também é para você. Que não se trata apenas de acordar para uma vida melhor. Trata-se de nascer para uma vida nova. Cristo morreu e ressuscitou para salvar pecadores, tirar homens e mulheres das trevas e trazê-los para a luz. Hoje a graça é para você. Hoje o perdão é para você. Hoje a salvação é para você. Corra para Jesus. Não viva mais sem Ele. Para de viver dormindo. Para de viver sonolento. Corra para os braços de Jesus. Deixa Ele trazer vida para a sua alma. Deixa Ele trazer vida para a sua vida.